Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de tratar de um tema porque veio a mim uma palavra para definir o que está acontecendo hoje no Oriente Médio com os constantes bombardeios de Israel à faixa de Gaza. Mas antes de dar continuidade, eu gostaria de demonstrar um pouco de perplexidade com o esquecimento nosso e, sobretudo, dos órgãos de comunicação do que está acontecendo na Ucrânia. Já não se ouve mais falar em Zelensky. Isso também porque, dentro da dinâmica do capitalismo, a guerra, como um ativo do mercado financeiro, porque a guerra fomenta muitos setores da indústria, ela fomenta a valorização de muitas marcas que atravessam toda a logística da guerra, mas o capitalismo, a economia capitalista, a geopolítica que baseia toda essa dinâmica, resolveu focar o que é guerra hoje em Israel, a despeito de muitos outros conflitos que estão havendo no mundo. Então, antes de entrar neste tema, eu gostaria de, eu quero apresentar essa minha perplexidade. Já não se ouve mais falar em Ucrânia, em Zelensky, em Putin, em russos contra ucranianos e vice-versa. Mas, colocadas essas questões, eu gostaria de pensar no conflito hoje entre israelenses, e não está havendo conflitos e guerras entre israelenses, entre Israel e Hamas. Não está havendo essa guerra. O direito de defesa de Israel já está posto, porque Israel fortaleceu o seu aparato de defesa. Nesse confronto com o poderio bélico de Israel, o Hamas é cachorro morto, que realizou um ataque terrorista, mas que não está havendo nenhum troca-troca bélico e nenhuma guerra de Israel contra o Hamas. Não está havendo. O que está havendo é o bombardeio de um território que eu classificaria como genocídio, que é diferente de genocídio. Eu percebo a imprensa muito preocupada. Gente, aqui está muito calor. Tem lugares aqui da Baixada que chegou a bater 58 graus de sensação térmica. Então está muito quente aqui. Mas voltando, a imprensa está muito preocupada, muito ocupada com a questão do uso que o Lula fez da palavra genocídio. O Lula usou a palavra genocídio. E essa palavra ela é muito utilizada por Israel como um mecanismo de defesa, como um símbolo político daquilo que Israel sofreu na Segunda Guerra Mundial. Então a palavra genocídio é usada como um capital político. A partir do momento que alguém usa a palavra genocídio contra Israel, é como se houvesse um enfraquecimento do capital político de Israel. Então, quando o Lula usa essa palavra, toda a imprensa também, por ter muitas relações com a comunidade de Israel, que pressiona muito, as pessoas começam a usar a crítica como se o problema fosse um problema semiótico, simbólico, né? A palavra genocídio tem um valor simbólico para o povo de Israel devido àquilo que eles sofreram na Segunda Guerra, que foi uma tentativa de genocídio, você exterminar a raça do povo judeu. Mas o problema não é um problema semiótico. Não é um problema simbólico.
dentro desse poderio, dentro dessa correlação de forças, existe os mais fragilizados. O povo palestino, desde há muito tempo, ali tratado como lixo, e agora, no atual contexto, os mais prejudicados, que estão morrendo aos borbotões, inclusive crianças. Então, o problema não é de palavra A ou palavra B, se você usou a palavra genocídio ou se você não usou a palavra genocídio. O problema não é semiótico e muito menos semântico. A palavra, você usou a palavra genocídio, você usou esse não é o problema. Porque no genocídio você procura atingir uma etnia. Mas, talvez, para nós definirmos o que está sendo feito hoje pelo Estado de Israel, na pessoa de Benjamin Netanyahu, sobretudo, seja muito mais do que genocídio. Talvez a gente não tenha ainda uma palavra para definir o que está acontecendo. Mas eu vou colocar uma palavra que eu tenho pensado nela. Nunca a ouvi, mas eu pensei no conceito de genocídio. Muito mais do que você atingir um povo, o que está acontecendo agora é o bombardeio de uma instância geográfica. Você bombardeia toda a estrutura geográfica urbana da cidade para inviabilizar um suposto contra-ataque do adversário, do Hamas. Então, ali na faixa de Gaza, havia mais de quase 50% de desempregados. Isso fazia com que os jovens fossem se empregar no Hamas. Porque o Hamas está diluído dentro daquela infraestrutura urbana e geopolítica. O que Israel está fazendo? Está bombardeando aquela infraestrutura urbana como um todo. O que é isso? Aliás, o que é a geografia dentro das colocações modernas? É a geografia humana. Então, todos os valores humanos, urbanísticos, culturais, naquilo que foi construído na faixa de Gaza, está sendo bombardeado. Então, muito mais do que um genocídio, o que está havendo é um genocídio. Penso que muito mais grave do que o genocídio. Porque no genocídio, você tenta eliminar aquela etnia. Total ou parcialmente, não necessariamente é uma tentativa total de eliminação. Até porque eliminar totalmente uma etnia humanamente impossível, né? Ou quase impossível. Não vou dizer que seja humanamente impossível, porque nós fizemos isso com muitas etnias que existiam no Brasil. Mas o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza é um genocídio. Você bombardeia toda uma infraestrutura urbana, toda uma logística metropolitana que havia. A menina, que é uma das meninas que acabou de chegar de lá, falou que Gaza não existe mais. O exército de Israel bombardeou Gaza de tal forma que Gaza acabou. Acabou. Sob pretexto de que estão buscando os soldados do Hamas. Então se bombardeia ali hospitais, escolas, universidades. Como a menina estava, entrando lá num curso universitário, se não me engano, de letras, era letras. E a universidade foi bombardeada. Então, talvez a palavra genocídio
não seja a palavra mais correta. Mas enquanto ela não vem, usemos dela. Mas talvez genocídio seja a palavra mais adequada. Vamos tentar e definir mais especificamente o que seria genocídio. Vamos supor que um grupo de terroristas se escondem num parquinho infantil. Quem quer pegar os terroristas faz o quê? Bombardeia o parquinho para pegar o terrorista. Isso seria o que eu chamo de genocídio. Você bombardeia toda uma infraestrutura humana e geográfica com a suposição de que você está combatendo aquele inimigo. Eu acho que o conceito de genocídio ele é mais adequado no momento. Aí, outro conceito que o Lula usou, eu acho que nem foi a palavra genocídio que o Lula usou. Perdão, o Lula usou a palavra terrorismo. Terrorismo foi a palavra que o Lula usou. A palavra genocídio tem sido usada por muitas pessoas, inclusive por mim. Mas a palavra terrorismo foi a palavra que o Lula usou. Então, estão achando errado o Lula ter usado a palavra terrorismo. Porque uma vez que Israel sofre muitos atentados terroristas, a palavra terrorismo como semiologia, ou simbolicamente, ou semanticamente, é muito utilizada por Israel como mecanismo de defesa. Então Israel cometer um ataque terrorista, isso é tido como uma coisa muito grave para a comunidade judaica. Eles protestam sempre. Mas será que não é terrorismo? Netanyahu falou para as pessoas: corram para o sul. Imagina você chegar para as pessoas e dizer: corram para tal lugar que eu vou bombardear aí. E ali tem velhos, crianças, doentes. Aí as pessoas correm para esse tal de sul e o exército bombardeia lá. Isso não tem nada a ver com terrorismo? A palavra terrorismo, a palavra genocídio são uma guerra semântica. Está acontecendo muito mais grave. O que está acontecendo hoje é um massacre de um povo. A dizimação de um povo. Que total ou parcialmente, segundo as leis internacionais, é genocídio. Mas eu pensei hoje nessa palavra para definir melhor. Genocídio. Você bombardeia toda uma infraestrutura humana, geográfica, urbanística, toda a infraestrutura, inviabiliza a vida ali. E depois diz: não, eu não pratiquei genocídio, não. Então vamos falar disso com um pouco mais de profusão. O que Israel está praticando ali, na minha modestíssima, é um genocídio. Ok, galera? Vocês são do coração.